Houve um incidente recentemente que mais uma vez lembrou o quão próxima a guerra na Ucrânia está das fronteiras da OTAN. Na cidade de Galati, no leste da Romênia, um drone que, segundo as autoridades romenas, veio da Rússia caiu em um prédio residencial próximo à fronteira com a Ucrânia. 2 civis ficaram feridos e houve um incêndio no prédio. Embora não seja a primeira vez que drones ou destroços caem em território romeno desde o início da guerra, este é um dos incidentes mais graves que causou danos diretamente aos próprios residentes. Como a Romênia é membro da OTAN, surgiu imediatamente a pergunta: qual é o risco de a guerra se expandir além da Ucrânia? Para entender isso, é preciso olhar para o quadro maior. Antes de começarmos, por favor, curta e se inscreva neste vídeo. Isso ajuda muito. Isso é essencial para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Nos últimos meses, Rússia e Ucrânia continuaram a lançar ataques intensos um contra o outro. A região ao redor do Mar Negro e do Rio Danúbio tornou-se ainda mais importante, pois ali estão algumas das rotas comerciais e de abastecimento mais essenciais da Ucrânia. Como alguns alvos ficam perto da fronteira com a Romênia, cresce a chance de acidentes e violações acidentais do espaço aéreo de países vizinhos. Mas mesmo que seja acidental ou não, cada incidente desse tipo tem um impacto. Do lado da OTAN, o objetivo principal é evitar a propagação da guerra enquanto protege seus países membros. Por isso, após o incidente, os oficiais da aliança reafirmaram repetidamente seu compromisso de defender cada parte do território da OTAN. Enquanto isso, dentro da própria Rússia, o Kremlin enfrenta vários desafios. Os custos da guerra continuam afetando a economia, as operações militares e públicas. Opinião: à medida que a batalha se prolonga, surgem mais perguntas sobre a direção da campanha e quanto tempo ela ainda vai durar. Alguns analistas dizem que o maior risco agora não são apenas as operações militares planejadas, mas a possibilidade de um erro de cálculo, um drone que sai da rota, um míssil que cruza a fronteira errada, ou um incidente que ambos os lados podem interpretar como um ataque intencional. Historicamente, muitas grandes crises começaram não porque todos os lados planejavam uma guerra, mas por causa de uma sequência de decisões erradas e acontecimentos inesperados. Por isso, o real impacto do ocorrido na Romênia vai além dos danos a um prédio de apartamentos. Isso serve como um lembrete de quão tênue é a linha que separa uma guerra confinada a um país. Enquanto o mundo foca nos incidentes nas fronteiras da OTAN, uma questão ainda mais importante tenta ser respondida. Os analistas perguntam: qual é realmente a situação da Rússia no próprio campo de batalha? Em mais de 3 anos de combate, ambos os lados mostraram repetidamente que o número de soldados ou o tamanho do exército não são suficientes para vencer. Na guerra moderna, a tecnologia, a inteligência e, acima de tudo, os drones estão se tornando cada vez mais importantes. Esta é uma das maiores mudanças em todo o conflito. Se no início da guerra as operações dependiam de artilharia e veículos blindados, agora milhares de drones são usados diariamente para procurar alvos, monitorar os movimentos do inimigo e realizar ataques diretos. Segundo a Reuters e outros veículos internacionais, a Ucrânia expandiu rapidamente sua indústria de drones. Por causa disso, conseguiu lançar operações mais profundas, não apenas na linha de frente, mas também dentro do território russo. Isso também é o motivo pelo qual agora ouvimos com mais frequência relatos sobre ataques de drones atingindo áreas que antes eram consideradas seguras da guerra. Para o Kremlin, isso não é só um problema militar. Isso é um problema político. Quando o cidadão comum vê que alvos dentro da Rússia estão sendo atingidos por ataques, fica mais difícil convencer o público de que o governo ainda tem a situação sob controle. Ao mesmo tempo, continuam os combates intensos na parte leste da Ucrânia. Várias cidades e rotas estratégicas de suprimento foram afetadas simultaneamente, pois são centrais nos confrontos por sua importância no transporte de equipamentos, munição e reforços. A cada quilômetro de terra conquistado ou perdido, isso afeta as próximas operações de ambos os lados. Mas, de acordo com muitos analistas militares, o território não é o único critério de sucesso na fase atual da guerra. Mas o mais importante agora é a capacidade de esgotar os recursos do inimigo. Quem produz mais drones? Quem tem uma logística mais estável?
E quem consegue manter o apoio da sua população apesar da longa batalha, é aqui que a situação se torna mais complicada. À medida que a guerra se prolonga, os gastos militares aumentam, a pressão sobre a economia se intensifica e os efeitos das sanções e preocupações com a segurança se espalham por toda a região. Para a Ucrânia, o desafio é como manter o apoio contínuo dos aliados. Para a Rússia, o desafio é como manter o ímpeto. À medida que aumentam os custos e os riscos associados a um conflito prolongado, e enquanto a luta continua em terra, no ar e no campo da tecnologia, fica claro que esta guerra já não é como as guerras anteriores na Europa. Já não é apenas uma luta de tanques e soldados. Agora é uma competição de produção, inovação, inteligência e capacidade de se adaptar mais rápido do que o inimigo. E a cada novo drone que sobrevoa o campo de batalha, fica mais claro que a próxima fase desta guerra pode não ser decidida pelo maior exército. Pode ser decidido pelo país que aprende mais rápido e muda mais rápido. Mas as batalhas que acontecem na linha de frente são apenas parte de um problema maior que a Rússia enfrenta. Enquanto a guerra continua, outro desafio está se expandindo gradualmente dentro do próprio território russo. E mais uma vez, drones estão no centro da história. Nos últimos meses, têm aumentado os relatos sobre operações de drones ucranianos de longo alcance, atingindo alvos longe dos combates ativos. Isso inclui instalações militares, depósitos de combustível, centros logísticos e áreas de treinamento, que são essenciais para a continuidade das operações da Rússia. De acordo com vários relatos da mídia internacional e de autoridades governamentais, o objetivo dessas operações é enfraquecer a capacidade da Rússia de transportar pessoal, equipamentos e suprimentos para o campo de batalha. Mas para muitos ucranianos, há outro motivo pelo qual alguns desses alvos são especiais. Isso está conectado aos acontecimentos que ocorreram na primeira fase da guerra. Um dos capítulos mais controversos do conflito foi o que aconteceu na cidade de Bucha, perto de Kiev, em 2022. Após a retirada das forças russas da região, jornalistas, investigadores e organizações internacionais descobriram centenas de corpos de civis. De acordo com as investigações das Nações Unidas e de outros órgãos internacionais, muitos casos de supostas execuções extrajudiciais, tortura e outras violações do direito humanitário internacional foram relatados no local. A Rússia continua negando essas acusações e afirma que seus soldados não são responsáveis pelos incidentes encontrados em Bucha. No entanto, isso continua sendo uma das questões mais debatidas de toda a guerra. Por causa disso, também começaram os esforços em larga escala de investigadores ucranianos e organizações internacionais para identificar os indivíduos que podem estar ligados aos supostos crimes durante a ocupação. Não é segredo que a Ucrânia continua coletando evidências. Existem grupos especiais focados em documentar testemunhos, imagens de vídeo, imagens de satélite e outros materiais que podem ser usados em futuras investigações do ponto de vista de Kiev. Isso não é apenas uma luta por território, é também uma luta por responsabilização. Enquanto isso, do ponto de vista de Moscou, essas operações e acusações fazem parte de uma campanha política e informacional mais ampla contra a Rússia. E é aqui que a situação fica ainda mais complicada. Não se trata mais apenas de quem controla uma cidade ou uma estrada. A guerra já se expandiu para o campo da coleta de inteligência, operações cibernéticas, investigações legais e comunicação estratégica. Enquanto os ataques de drones continuam atrás das linhas de defesa, a Rússia é forçada a alocar mais recursos para proteger não apenas o campo de batalha, mas também as instalações militares dentro do seu próprio território. Esta é uma das maiores mudanças na guerra moderna. Antes, era claro onde começava e terminava a linha de frente. Hoje em dia, o alvo pode estar a centenas de quilômetros de distância do campo de batalha real, mas ainda assim continua sendo parte do conflito. E à medida que a guerra se prolonga, fica cada vez mais claro que o verdadeiro desafio para ambos os lados não é apenas quem consegue conquistar mais território, mas quem tem a capacidade de manter a pressão militar, econômica e política. Enquanto o mundo inteiro continua observando cada próximo passo. Se há um lugar que tem um significado especial para Vladimir Putin, esse lugar é a Crimeia. Não é apenas uma península importante no Mar Negro.
Para muitos apoiadores russos do Kremlin, isso simboliza uma das maiores conquistas geopolíticas da Rússia na era moderna. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia após uma operação rápida que foi fortemente contestada pela Ucrânia e pela maioria dos países ocidentais. Até hoje, as Nações Unidas e a maior parte da comunidade internacional reconhecem a Crimeia como parte da Ucrânia sob o direito internacional. Mas dentro da Rússia, uma história diferente foi criada. Muitos cidadãos viram a anexação da Crimeia como prova de que a influência do seu país está crescendo novamente no cenário internacional. Por causa disso, a Crimeia se tornou mais do que um ativo militar. Ela passou a fazer parte da identidade política da liderança atual do governo. Por isso, qualquer ameaça à segurança da península tem um significado mais profundo do que uma simples questão militar. Nos últimos meses, as operações da Ucrânia contra as rotas de suprimento usadas pela Rússia para apoiar suas forças no sul se tornaram mais agressivas. Segundo fontes ocidentais e ucranianas, seguem os ataques com drones e armas de longo alcance a centros logísticos, depósitos de combustível, infraestrutura ferroviária e caminhões militares. Nem todas as alegações sobre a extensão dos danos são confirmadas de forma independente durante o período de guerra. No entanto, muitos analistas concordam em um ponto. O objetivo da Ucrânia é tornar mais difícil e mais caro para a Rússia manter o controle e suas operações na Crimeia. Isso é o que alguns observadores militares chamam de guerra de logística. Em vez de enfrentar toda a força do inimigo na linha de frente, busca-se cortar as cadeias de suprimentos que mantêm a máquina militar ativa. E quando a logística é afetada, não são apenas os soldados que sentem o impacto, mas também os civis podem ser afetados. Nas redes sociais e em relatos independentes, surgiram queixas sobre filas longas em postos de combustível e problemas de abastecimento em partes da Crimeia. No entanto, a extensão desses relatos varia e nem todos podem ser verificados de forma independente. Mas mesmo com informações limitadas, uma coisa é clara. Quando a questão chega ao combustível, transporte e serviços diários, as pessoas comuns começam a sentir o impacto da guerra. E esse é o tipo de pressão que é difícil de ignorar. Na história dos conflitos modernos, muitas campanhas não são vencidas pelo maior exército ou pelo maior número de tanques. Frequentemente, o fator decisivo é quem consegue manter melhor o fluxo de combustível, comida, munição e equipamentos. Quando a rede de suprimentos enfraquece, a capacidade de um exército de realizar grandes operações também vai enfraquecendo aos poucos. Por isso, enquanto as batalhas continuam no leste da Ucrânia, há outra luta silenciosa acontecendo por trás das manchetes. Não é uma luta por uma cidade, não é uma luta por uma trincheira. Esta é uma luta por estradas, pontes, depósitos de combustível e rotas de suprimento que sustentam o sistema. E se há um lugar que mostra o quão importante é a logística na guerra moderna, esse lugar é a Crimeia, uma península que não é importante apenas no mapa, mas também é crucial na política, na estratégia e no futuro de todo o conflito. Mas o impacto dos ataques à infraestrutura de energia não é apenas uma questão militar. Quando uma refinaria é atingida, os primeiros a serem afetados não são os soldados na linha de frente. Na maioria das vezes, são os cidadãos comuns que sentem primeiro o impacto. Em várias partes da Rússia, surgiram em relatórios locais e internacionais problemas relacionados ao fornecimento de combustível. De acordo com relatos da BBC e de outras organizações de mídia, algumas regiões implementaram limites na venda de certos tipos de gasolina, enquanto houve lugares que enfrentaram escassez de suprimento. Segundo algumas declarações oficiais, alguns desses problemas estão relacionados à manutenção e aos reparos das refinarias. No entanto, muitos analistas acreditam que não se pode separar a questão da série de ataques de drones repetidos às instalações petrolíferas russas nos últimos anos. É importante lembrar que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Por isso, quando há problemas na distribuição de combustível dentro do próprio país, isso rapidamente se torna uma grande questão econômica e política. Não se trata apenas do preço da gasolina. Isso também afeta o transporte, a indústria, as redes de logística e até mesmo a capacidade das Forças Armadas de apoiar suas operações. É por isso que a infraestrutura de energia se tornou um alvo importante na guerra moderna. Não é mais necessário destruir todo o exército inimigo. Às vezes, basta enfraquecer os sistemas que o mantêm funcionando.
Enquanto o governo russo tenta assegurar ao público que a situação ainda está sob controle, especialistas continuam analisando o real impacto dos ataques na produção e distribuição de combustível. Ao mesmo tempo, aumentam também as críticas de algumas personalidades que antes apoiavam a postura mais agressiva do Kremlin. Igor Gerkin, ex-comandante separatista, é frequentemente citado nos relatórios como um conhecido crítico da condução da guerra. Em declarações públicas feitas da prisão, ele repetidamente questionou a direção da campanha militar e as decisões tomadas pela liderança da Rússia. Isso não significa que sua opinião represente todos os cidadãos russos, mas isso mostra que existe um debate, mesmo dentro de grupos que antes davam apoio sólido ao Kremlin. E é aqui que o quadro geral fica mais claro. A Rússia não está enfrentando apenas um problema. A pressão no campo de batalha, a pressão na rede logística, a pressão no setor de energia e também a pressão de diferentes vozes dentro do país questionando até quando pode continuar uma guerra que continua exigindo um preço altíssimo em vidas humanas, na economia e na força nacional. Nessa situação, o maior desafio não é apenas como vencer a próxima batalha. A pergunta mais difícil é como manter a estabilidade de todo o sistema enquanto novos desafios surgem simultaneamente em diferentes partes do país. E enquanto o conflito continua, essa é a pergunta que se tornará ainda mais importante nos próximos meses. Nesse tipo de guerra, muitas vezes os estrategistas não olham apenas para um incidente. Os estrategistas observam o padrão, e é aí que entra a parte mais sensível da questão: os incidentes na fronteira da OTAN. Na Romênia, um país membro da OTAN, as autoridades relataram a entrada de um drone que se acredita estar ligado às operações na Ucrânia. De acordo com relatos romenos e ucranianos, ele caiu em uma área residencial e causou danos. Entre os feridos estão civis. Ainda não está totalmente claro nas investigações independentes se o alvo foi intencional ou se o drone desviou acidentalmente de sua rota de voo durante uma operação na vizinha Ucrânia. Mas seja qual for o motivo, uma coisa é clara. Quando um incidente cruza o território da OTAN, toda a situação se torna mais sensível. Sob o princípio do artigo 5 do Tratado da OTAN, um ataque a um membro pode ser considerado um ataque a toda a aliança. Mas na prática, isso não significa automaticamente uma escalada militar. Ainda é necessário uma avaliação coletiva e uma decisão política de todos os membros. Por isso, em cada incidente assim, não só os comandantes militares se preocupam, mas também os líderes do governo e diplomatas. Por trás disso, a tensão entre a Rússia e a Ucrânia continua ao longo de uma ampla linha de frente. Enquanto os combates continuam na parte leste da Ucrânia, o uso de drones e ataques de longo alcance também está se expandindo de ambos os lados. De acordo com relatos de organizações de mídia internacionais, como a BBC e a Associated Press, esse tipo de guerra causou incidentes mais frequentes de drones desviados ou destroços que chegam a países vizinhos. É importante lembrar que, nesses casos, geralmente é difícil identificar a intenção exata. Se é um alvo direto, um erro de navegação ou efeito de interferência e contramedidas. Mas mesmo que não seja intencional, o impacto político é o mesmo. A tensão entre a Rússia e os países da OTAN aumenta. Nas horas seguintes ao incidente, a OTAN e os países aliados emitiram declarações, reafirmando seu compromisso com a defesa de cada membro. De acordo com as declarações oficiais, eles continuarão monitorando as violações do espaço aéreo e o possível risco de escalada na região. Por parte de Moscou, autoridades negaram ou questionaram alguns detalhes dos relatos e enfatizaram que muitas informações na mídia ainda não foram totalmente verificadas. Nas declarações públicas da liderança russa em fóruns internacionais, também é frequentemente mencionado o argumento de que o apoio militar ocidental à Ucrânia tem impacto na intensificação do conflito. Aqui podemos ver duas narrativas diferentes que continuam em conflito. Para a Ucrânia e seus aliados, os ataques com drones fazem parte de uma estratégia defensiva e de contraofensiva contra um adversário mais forte. Já para a Rússia, essas operações são frequentemente associadas à estrutura mais ampla de apoio ocidental que ajuda a Ucrânia. No meio dessas perspectivas diferentes, o perigo não é apenas uma escalada militar, mas também um erro de cálculo. Uma interpretação errada de um incidente pode levar a uma crise ainda maior.
É por isso que até mesmo incidentes aparentemente isolados recebem muita atenção da OTAN, da Rússia e da Ucrânia. Por causa da guerra moderna, um drone que sai da rota não é mais apenas um erro técnico simples. Isso pode se tornar um estopim político. E em uma região cheia de alianças armadas e potências nucleares, até mesmo um pequeno incidente tem o potencial de mudar o rumo de todo o conflito. Uma das coisas mais difíceis de entender nesse tipo de incidente é a velocidade da informação em comparação com a velocidade da verificação. Nas primeiras horas dos relatos, geralmente há declarações de diferentes lados que ainda não passaram por uma investigação forense completa. Especialmente com destroços de drones, já que dados da trajetória de voo e assinaturas eletrônicas exigem análise de especialistas. Em alguns casos de incidentes no espaço aéreo na Europa nos últimos anos, de acordo com relatos da BBC e de outros veículos internacionais, já houve situações em que avistamentos de drones não identificados foram imediatamente associados à Rússia. Mas depois foi necessário esclarecer ou reavaliar após uma investigação mais aprofundada. Numa situação como essa, não fica imediatamente claro o que realmente deve ser feito. Não se pode atribuir isso a um drone enquanto a análise técnica e forense não estiver concluída. Ainda é necessário analisar os destroços, os dados de voo e as assinaturas eletrônicas antes de dar uma conclusão final. Mas na política isso nem sempre é aguardado. Quando ocorre um incidente que afeta um Estado membro da OTAN, as declarações, alertas de segurança e a cobertura da mídia são rápidas. Ao mesmo tempo, a retórica de ambos os lados também se intensifica. Do lado da Rússia, o argumento repetido é que o apoio do Ocidente à Ucrânia, como armas, inteligência e treinamento, faz parte de uma razão mais ampla para o agravamento do conflito. Em declarações oficiais, eles mencionam que a guerra já não se limita à Ucrânia. Já para a OTAN e a União Europeia, a posição permanece de que seu apoio à Ucrânia é defensivo e não uma participação direta na guerra contra a Rússia. Por causa disso, existem duas narrativas diferentes. Uma é de defesa coletiva contra a agressão e a outra é de um conflito por procuração com um envolvimento mais amplo das potências globais. Nesse ambiente, cada incidente, mesmo que ainda não tenha sido totalmente verificado, torna-se parte da guerra de informação. Isso não é apenas uma questão militar, mas também de percepção, pressão política e legitimidade de cada lado. Mas isso é perigoso porque a informação se espalha rapidamente, mas é lenta para ser verificada. Por isso, o risco de má interpretação aumenta. E em uma região com potências nucleares e grandes alianças militares, poder e uma má interpretação de um incidente podem causar uma escalada ainda maior. Por isso, em cada relatório e declaração, a pergunta mais importante não é apenas o que aconteceu, mas o quão verdadeiro é e qual será o efeito disso no próximo passo dos países envolvidos.